Vamos falar agora sobre o Ray Tracing, que é um modelo de iluminação mais completo. Ele é muito antigo, o Ray Tracing já é da década de 80, mas durante muito tempo ele não fazia sentido falar de Ray Tracing em jogos e para tempo real, mas ultimamente o Ray Tracing tem ganhado bastante importância tudo indica que com o passar dos anos aí o Ray Tracing vai se tornar um padrão aí para render em tempo real também. Bem, efeitos como reflexo, refração, caustics ah, e desfocamentos e tal, muitas vezes são extremamente complicados de serem, até a sombra mesmo, soft shadows, sombras com transparências, são efeitos muito complicados de se atingir com a rasterização e a gente acaba fazendo todos eles com truques, os environment maps, os shadow maps e tudo mais. O ray tracing simula a física de uma maneira muito mais natural, portanto, vários efeitos ópticos vêm automaticamente, sem todos esses truques que a gente recorre na rasterização. Bom, como funciona o ray tracing de maneira simplificada? Nós temos, digamos assim, um ponto nessa esfera verde aqui, um ponto que nós estamos querendo computar a iluminação. Esse ponto ele recebe uma luz vinda de uma fonte de luz. Nós temos um raio de visão que, digamos assim, um pedacinho da nossa retina enxerga este ponto que está aqui, que na verdade o que está fazendo é recebendo o raio de luz daqui, parte é refletida e parte é absorvida. E esse raio, parte dele vem para o nosso olho e a gente vê ele verde em função da cor que foi emitida pela superfície. Pode ser que esse objeto seja reflexivo também, e somado à cor verde que temos aqui, ele vai estar também refletindo algum outro objeto que está emitindo um raio de luz que vem para cá e que também se soma com a imagem final. Bem, então o Ray Tracing, digamos assim, tem o Forward Ray Tracing e o Backward Ray Tracing. O Forward Ray Tracing é o que acontece no mundo real mesmo. Um raio de luz emite sua energia, ele incide sobre uma superfície, parte dessa energia da luz é retida aqui e outra parte é refletida para nós, e nós enxergamos esse raio que é devolvido eh, por essa superfície. Curiosamente, a gente, quando tem uma superfície que é verde, por exemplo, a gente diz que ela é verde, mas na prática ela é tudo menos verde. Por quê? Porque ela reteve todo o espectro de cor não verde e devolveu para a gente o verde, que é o que ela não quer, digamos assim. E, então, nós chamamos de forward ray tracing, que é o que a simulação do raio de luz de forma direta, ou seja, ele sai da fonte de luz, incide sobre uma superfície e depois vem para o observador. Ocorre que se fizermos isso, nós não temos como saber quais dos raios de luz está efetivamente chegando na câmera. Nós só vamos saber isso, só vamos saber quais raios de luz chegaram depois de ter completado toda a trajetória do raio de luz. Então, ao fazer o Forward Ray Tracing, nós temos um problema sério que consiste no fato de que a gente vai calcular vários raios de luz que não chegam no observador e que, portanto, foram computações desperdiçadas. Agora, a luz, ela tem uma propriedade que ela se propaga em linha reta, diferente que, por exemplo, o som que se propaga em ondas, a luz se propaga em linhas retas. Isso significa que se um raio de luz fez essa trajetória, luz, superfície, olho, a gente pode inverter o trajeto dele, fazer o olho, superfície e luz, sem perder informação. A isso nós vamos chamar de backward ray tracing. E a vantagem do backward ray tracing é que nós pegamos apenas raios que realmente chegam ao observador e não precisamos ficar computando raios de luz que ficam totalmente perdidos aí na cena. Bem, então a ideia do ray tracing é basicamente nós vamos ter uma câmera, um plano de projeção e a cena
em questão, juntamente com a cena, vamos ter as fontes de luz. E, basicamente, nós vamos dividir o plano de projeção em uma grid regular. Na verdade, futuramente essa grid vai se transformar na minha imagem e cada quadradinho desses vai ser um pixel da imagem. E nós vamos traçar um raio para cada um, saindo da câmera, saindo do observador, passando por cada um desses pixels, desses quadradinhos, é um segmento de reta, né, com origem no observador e vai até o infinito. E aí a gente pergunta, raio, você bateu em alguém? Se o raio disser, não, não bati em ninguém. Ah, então pinta esse quadradinho que a gente está usando de preto, ou sei lá que cor de fundo é, um skybox, daquele ponto de projeção e tudo mais. Mas pode ser que quando a gente pergunte, raio, você bateu em alguém? Sim, eu bati em alguém. Se ele bateu em alguém, então a gente vai ter que perguntar em quem esse raio de luz bateu. Então vejam essa cena composta de várias esferinhas. Nós vamos ter que calcular qual dessas esferas tem interseção com esse segmento de reta para podermos então fazermos uma computação da iluminação incidente nesse ponto aqui. Observem que o raio de luz, que esse raio de luz, ele pode ele pode bater em mais do que uma superfície. Na verdade, aqui ele vai bater nesse, vai sair desse outro lado, vai entrar nesse aqui, vai sair do outro lado desse. E, na verdade, só nos interessa o ponto da superfície mais próxima. Como é feito o cálculo para saber se um raio atingiu uma determinada geometria ou não? Basicamente é um cálculo de interseção do segmento de reta com a geometria em questão. Então, se nós queremos, por exemplo, perguntar se o raio atingiu uma esfera, ou um conjunto de esferinhas, nós vamos pegar a equação paramétrica da esfera, a equação paramétrica do raio, e depois podemos substituir uma na outra, e ao fazer a substituição, vamos aqui ter uma equaçãozinha de segundo grau. Se ao resolvermos essa equação, obtivermos duas raízes com números complexos, significa que essa reta e a esfera não tiveram interseção. Se as raízes forem iguais, então a reta tangenciou a esfera. E se houverem duas raízes reais distintas, significa que o raio entrou por um lado e saiu por outro. Teve dois pontos de interseção. Nós vamos pegar aquele T que é menor. Se o objeto em questão for plano, então nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar a equação do plano, a equação da reta, do segmento de reta, e fazer aí igualar as equações para ver se há um ponto de interseção. No caso de um triângulo, nós vamos usar a equação do plano, só que vamos delimitar os lados e verificar depois se a solução encontrada está dentro ou fora das regiões da área delimitada pelo triângulo. Agora, olhem só, se a gente quer calcular qual é o ponto de interseção desse raio com a cena, para eu descobrir que o ponto de interseção é esse aqui dessa esfera, eu só vou poder ter essa conclusão depois de calcular a interseção da reta com todo mundo da cena, porque pode ser que mesmo havendo interseção com essa esfera, haja interseção com alguém também que está na frente. Então, para cada raio que nós lançamos, se nós não fizermos nada, nós vamos fazer depois, claro, mas se nós não fizermos nada, nós vamos ter que calcular, fazer todo esse cálculo de interseção, um por um, para cada um dos objetos da geometria da cena. E se for uma cena composta por milhões de triângulos, nós vamos ter que fazer milhões de cálculos de interseção, como esse aqui, para determinar qual é o triângulo mais próximo dessa reta. Então, obviamente, vamos ter que otimizar isso aí, até porque não faz sentido a gente ficar fazendo interseção do raio com objetos que estão bastante longe, fora daquela área em questão. Bem, mas o Ray Tracing não é só isso, isso seria apenas o raio primário de luz. Uma vez que a gente encontra a interseção desse ponto, veja, o raio preto, a interseção foi com essa esfera. Nós vamos calcular então a iluminação fog para esse ponto aqui.
calculando, determinando qual é a normal nesse ponto e qual é o raio de luz que está chegando ali, traçando um vetor que vai desse ponto até a luz em questão. No entanto, depois o Ray Tracing vai continuar e vamos calcular se essa superfície for reflexiva, de onde está vindo de onde estaria vindo um reflexo partindo da direção da câmera. Então vamos encontrar a normal desse ponto aqui, que seria essa, e ver que o ângulo refletido, um reflexo estaria vindo desta direção para a câmera. E nós vamos então lançar um novo raio, que é o raio de reflexo, que tem a mesma angulação em relação ao normal do raio primário que chega no olho, e ver de onde está vindo esse aqui. Nós vamos então chamar o Ray Tracing recursivamente para este raio de reflexo aqui. E vamos encontrar um novo ponto de interseção que tem uma cor calculada pela Phong, e vamos trazer esse ponto, essa cor refletida para cá, multiplicando pelo coeficiente de reflexo que esse ponto, que esse material dessa superfície tem. Então, nós vamos multiplicar a cor dele, nós vamos somar a cor original dele, mais o quanto que ele tem de reflexo, de acordo com o coeficiente de reflexo. A mesma coisa nós vamos fazer se esse objeto for transmissível, portanto, se ele for transparente. Se for transparente, nós vamos aplicar a lei de Snell e ver de onde vem esse raio que está sendo refletido e buscar a informação desse raio transmitido e colocá-lo somá-lo juntamente com esse ponto de cor final. Resumidamente, este é o algoritmo de Ray Tracing. Nós vamos, para cada pixel da imagem, vamos começar dizendo que o objeto mais próximo é nenhum, a distância mínima é infinita, porque não tem nenhum objeto. Vamos criar um raio do observador até um determinado pixel da tela, e para cada objeto da cena, nós vamos ver se tem interseção com esse objeto, se a distância mínima, que originalmente era infinita, for menor que essa distância que encontramos, então o objeto mais próximo passa a ser este objeto. Vamos ficar fazendo isso para todos os objetos da cena. Quando terminarmos essa iteração, se o objeto mais próximo for nenhum, significa que esse raio não atingiu ninguém, então nós vamos pintar a cor do pixel com a cor de fundo. Caso contrário, se esse objeto mais próximo for alguém, então a gente vai calcular o raio de reflexo para esse ponto, o raio de transmissão para esse ponto, e a cor final do pixel vai ser o cálculo de Phong para esse objeto mais próximo, mais uma chamada recursiva do Ray Tracing para o raio de reflexo, e o Ray Tracing para o raio de transmissão. Assim como nós temos o OpenGL, que é uma API para rasterização, hoje nós já temos APIs para tratar o Ray Tracing em arquiteturas paralelas das GPUs. E elas basicamente seguem esse paradigma, onde a gente vai programar o que acontece quando o raio faz a interseção, onde é que ele encontra uma interseção, como é feito um cálculo de interseção, o que acontece se não houver interseção. Então, essa aqui é o resuminho de uma arquitetura de como seria uma API de Ray Tracing para tempo real, e é um assunto que está bastante quente, e as GPUs mais modernas, como por exemplo as arquiteturas RTX da NVIDIA, já implementam muitas dessas etapas dentro do hardware. O Ray Tracing puro, ele lança um raio de luz para cada pixel, mas na verdade nós vamos ver que nós precisamos, em função assim, da amostragem grande que nós temos de raios de luz saindo de um determinado ponto de uma superfície, nós na verdade vamos precisar traçar vários raios de luz para cada ponto de superfície. E essa versão mais estendida do Ray Tracing nós chamamos de Path Tracing, onde nós vamos ter que traçar um volume maior de raios de luz para cada ponto. Obviamente, a complexidade do Path Tracing é muito maior e nós vamos precisar de técnicas assim, avançadas para poder simplificar esses cálculos. Hoje nós usamos o Deep Learning, por exemplo, para resolver um problema de denoising. Uma vez que a gente não consegue criar uma quantidade muito grande de raios, a gente cria apenas uma amostragem de raios. Essa amostragem vai gerar uma imagem cheia de buracos, de regiões que a gente não conseguiu computar, e nós vamos ter algoritmos de denoising que vão tentar preencher essas lacunas através de técnicas aí de inteligência artificial.